Pessoal, mais uma vez estamos aqui com o nosso programa, com a nossa nova série, né, de Fala Docentes. São episódios curtos, né, trechos aí pontuais que a gente vai estar apresentando em poucos minutos. Aposto que você vai receber muita motivação e também muito conhecimento nesses áudios ou nessas imagens aí, conforme vocês estão nos acompanhando. À minha direita, um cara, já falei da outra vez, super famoso. Você deve, inclusive, quando vir à Unipública, pedir um autógrafo, né? O professor da La Casa de Papel. Olha, nesse momento dá um close no rosto dele ali, ó. É igualzinho. Grande amigo nosso, Dr. Tasso. Nos conte aí, Tasso, quem você é. Eu me chamo Tasso, sou professor aqui na Unipública, também sou professor universitário na Univille e atualmente eu atuo como controlador interno na Câmara Municipal. Tenho experiência na área pública, com foco de pesquisa na área do direito municipal. Atualmente faço doutorado em administração, sou mestre em gestão de políticas e faço doutorado em administração na Univale, com foco também em pesquisa na área do controle. Você viu? Tasso, deixa eu passar para a Suzana antes de se apresentar, que já vou fazer a primeira pergunta para o Tasso. Suzana, por gentileza, se apresente. Eu sou a professora Suzana, atuei na área de controladoria interna, né? Fui controladora geral de um município, sou pós-graduada aqui pela Unipública, fiz assim com grande ênfase os Várias, cursos, inclusive, né? Fiz uma várias. grande consumidora de pós. Não ganhei desconto, né? Mas fiz, é muito Preço importante. cheio. É sim, né? Que dá valor. Você dá desconto, não dá assim valor. mesmo. Sou mestranda na área de auditoria e gestão empresarial. Cada dia mais a gente vai estudando e descobrindo que a gente não sabe muito, né? A gente vai descobrindo os aléns aí da administração pública. E o fato é que a Uniflex, ela proporciona, né, essa praticidade e a humanização com os alunos. Eu acho muito bacana isso, porque não é simplesmente abrir uma legislação e entregar no colo do alunado, não, é explicar na prática do dia a dia como que funciona. E isso é bacana, compartilhando aqui com o professor Tasso, né, trazer essa vivência, né, da Câmara, da Prefeitura, já aconteceu comigo, então como que isso pode ser resolvido? Qual que é o plano B para sair de uma situação? Então, essa prática, essa vivência, ela é muito importante. E a carência dos servidores, porque muitas vezes, Bruna, a gente chega na sala de aula, tem aluno que fala assim, professora, fazia 9 anos que eu não fazia um curso. E o gestor, ele não libera para curso. E aí você pensa, poxa vida, muitas vezes a gente precisa sair da zona de conforto para ter uma capacitação, senão a gente não consegue. Então eu sou muito favorável que quanto mais cursos nós façamos, mais amplitude nós vamos conseguir enxergar e aplicar na administração pública ou em área privada, seja qual for a área que nós vamos atuar. Exatamente. Nós observamos aqui, por exemplo, o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas consomem também pós-graduação aqui da Uni, não só da Uni, como eu vejo eles indo para outros estados, participando de outros eventos também sobre capacitação, recebendo ali palestrantes, constantemente estão sendo capacitados para poder fiscalizar. E se falando em fiscalização, 2 controladores internos, apesar da sua idade, novatos, deve ter muito exemplo aí de como é uma missão ser um controlador interno. A professora antes falou que nem no churrasco são chamados, é o cargo mais odiado de uma gestão pública municipal. Quais que são aí os desafios de ser controlador, Tasso? Bruno, eu trago aqui algumas lições que eu aprendi com meu pai, que foi um funcionário público exemplar. E essas lições elas servem para qualquer cargo, em especial para o cargo de controlador. Meu pai foi analista do TRT, servidor público, né, federal, concursado, e ele sempre foi um exemplo. Uma coisa que ele falava para mim era assim, ó, não quer ter problema, ande certo, ande correto, faça o correto. E outras frases como, por exemplo, um cavalo encilhado, ele só passa uma vez. Minha mãe fala muito isso. Então, as oportunidades, né, você tem a oportunidade de fazer um bom trabalho, então faça um bom trabalho. Então, esse eu acho que são boas lições. Ou seja, você ser um bom controlador interno, na verdade, é ser um bom servidor público, é cumprir a lei, cumprir as regras, né, cumprir a disciplina que deve ter na administração pública.
Disciplina, né? E a disciplina, ela vence, né, diversos obstáculos, porque não é fácil, né, tá? Se você enfrenta isso de controlar pessoas, controlar verbas todos os dias. O controle interno ele vai ter uma função de fiscalização, ele não tem uma função de execução. Então ele vai ter que ter um distanciamento da execução para que ele consiga fazer um controle efetivo. A gestão dos servidores, o mando nos servidores, não é uma atribuição do controlador interno. O controlador interno ele não vai chegar e dizer que o servidor tal deve fazer tal coisa. Ele vai alertar o gestor para que o gestor tome as necessárias providências em relação aos servidores. Mas quem é o chefe do poder executivo é o prefeito, auxiliado ali pelos secretários. No âmbito da Câmara, é o presidente, né, da mesa diretora. A mesa diretora, em algumas ações, as providências e as ações devem partir desses responsáveis. Entendi. Mas o controle interno ele tem um papel importante de alertar, trazer um panorama. Então, numa boa administração, o controle é muito importante porque ele representa o ciclo, né, da gestão pública. Para que você tenha uma gestão pública eficiente, você tem que ter um bom planejamento, você tem que ter uma boa execução e você também tem que ter um bom controle. O controle ele vai verificar o que não está bem alinhado, assim como numa empresa privada, por exemplo, existem problemas que precisam ser corrigidos. Então o controlador ele vai estar ali analisando esses problemas, essas inconformidades, né, e trazendo alternativas, apontando alternativas para soluções. Perfeita colocação. Como é o nome daquele técnico que falava assim, vocês vão ter que me engolir? É o Zagallo? Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Era. Vocês vão ter que me engolir. Lá, como efetivo, né? É desafiador ter que engolir um controle interno que muitas vezes vai fazer um apontamento, né, de algo que o gestor está cometendo errado ou vai cometer, né? Então, claro, ele pode ver isso com bons olhos ou com maus olhos, por exemplo, quando lá é um cargo comissionado. Então, veja como é que se resolve uma fiscalização que foi contratada pelo próprio gestor, Suzana. É um desafio. Eles gostam, ao mesmo tempo não gostam. Exatamente. Nós temos aqui duas particularidades, né? Por exemplo, o professor Tasso de Santa Catarina. Lá já se trabalha com a ideia do controle interno ser efetivo, através de concurso público. Eu acho bacana isso também, desde que o concurso público seja amarrado, né? Para que adentre uma pessoa preparada. Verdade. Eu brinco, controladoria não é para amador. Não é controladoria para alguém que realmente quer fazer a coisa acontecer, porque não é simplesmente dizer sim para tudo e nem não para tudo, né? Há prevalência, há prudência ali no que nós vamos dizer. E vejamos aqui no Paraná, apesar do Tribunal de Contas já expor, né, a necessidade da legislação ser por mandato, ou do PPA, ou do cargo do presidente, seja qual for o mandato, ele ainda é inseguro, porque o poder da caneta ainda é do gestor. Se ele quiser, a qualquer modo, designar outro servidor, ele vai fazer, vai ter algum apontamento do tribunal e ele vai mudar. Mas fiscaliza teu chefe. Exatamente. E assim, eu costumo dizer, eu preferiria ter um controlador no meu pé do que um controle externo. Não é? Um tribunal te prendendo. Exatamente. Então, o controlador interno, ele é, sim, um apoio. Eu sempre falo, é um braço para que o gestor possa trilhar no caminho. Não que o controle interno saiba tudo, isso de fato não é, porque cada dia nós aprendemos. Mas ele tem o tempo hábil ali para entender o que acontece na administração pública e mostrar, ó, o caminho não é o A, mas se você for pelo B, vai demorar um pouquinho mais, mas você vai chegar no mesmo caminho. E o problema é que a celeridade para as coisas corretas não é feita na integralidade. É mais fácil a gente ter um jeitinho. Faz um jeitinho daqui, um dali, e aí vem os apontamentos. Mas essa pressão quanto ao cargo comissionado aqui no Paraná, ela é triste, porque não está dando certo, troca, como se fosse trocar de roupa. Então é melhor eu ter um controle interno despreparado, que faça o que o gestor quer, do que eu ter alguém capacitado que me mostre que se eu fizer aquilo vai me dar problema. Então essa temática acaba assim sendo algo preocupante, porque às vezes tem um controle interno muito bom, aí na outra semana ele não está mais.
ele não está mais por quê? Porque ele não quer Apontou a fazer... ferida. Exatamente. Então, os apontamentos dele acabam sendo pedido de desoneração. E isso é triste, né? Então, Estranho com o processo. eu sempre falo, né, faço um apelo, principalmente na aula gravada, que os controles externos precisam fortalecer esse pessoal. Porque senão vai ficar a controladoria enfraquecida. Por mais que nós tenhamos ali a liberdade de ir até os tribunais, o Ministério Público, mas precisaria esse olhar um pouco mais incisivo quando a controladoria, para quê? Porque nós tivéssemos um fortalecimento. Aí nós trabalharíamos muito com a prevenção. Porque hoje nós trabalhamos apagando incêndio. E eu sempre brinco assim, por mais que a legislação traga os tipos de controle preventivo, concomitante e a posteriori, eu gosto de trabalhar com os dois primeiros, né, que é o preventivo e no ato. A posteriori é igual a responsabilização. É impossível eu ir lá, por exemplo, no Tribunal de Contas e apagar uma responsabilização para o gestor. Aconteceu, não vamos fazer mais. Mas a responsabilização, muitas vezes a atuação, ela vai existir. Então, precisa-se ter esse fortalecimento para trabalhar com o controle preventivo. Imagina trabalhar com o controle preventivo, o quanto de improbidades seriam evitadas na administração pública. Exatamente. E aqui cabe muito bem, vou fazer aqui, dar um close aqui, ó, cabe muito bem o apelo, você gestor, você que quer ingressar numa carreira política, você vereador, você presidente, só terá sucesso. Você pode até ter, né, no primeiro mandato, vencer essa etapa, né, das eleições, mas o seu sucesso da gestão e a garantia da sua nova candidatura está na mão desses gestores técnicos. As decisões políticas caberão sim, né, a repercussão positiva para a criação de votos, mas dos tribunais você não foge. Então, que fica aqui o apoio desses colaboradores, né, da eficiência. Gostei muito de estar com vocês, 2 grandes amigos, 2 grandes colegas, e aqui na Uni, eu tenho uma frasezinha, tá, no final, Suzana, você já está fazendo já com o bracinho direito, eu tenho visto, tá bom? Eu tenho uma frasezinha assim do convite, né, daqueles que lá estão nos ouvindo, lá ficaram, estão participando aqui dos nossos cursos, para que estejam conosco. Como é que eu falo daí, Tasso? Só venha! Obrigado, gente, valeu!